A nossa palestra será com o professor Márcio Buzar, que é engenheiro civil pela Universidade Estadual do Maranhão. Na UNB, o professor concluiu seu mestrado e doutorado em estruturas e construção civil. Atualmente é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. E no TED, firmado entre o PISAC e o DEPEN, o professor Márcio, ele foi coordenador da equipe de estrutura. Qual é o tema da sua palestra nessa tarde? Professor, fique à vontade para projetar sua tela. Tá, então, muito obrigado, Thalita. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a professora Raquel, que coordenou com muita firmeza esse trabalho aí gigantesco, né? Agradecer o pessoal do DEPEN também, que conduziu de forma brilhante, né, essa integração entre a universidade e o Ministério da Justiça. Deu oportunidade para a gente fazer esse trabalho, né, que é um trabalho, essa parte que cabe a gente é as estruturas, né, principalmente são estruturas especiais, né, para o presídio. Elas não estão dentro de uma normativa como a 6118 do ponto de vista de orientações de projeto, então eu vou falar um pouquinho disso inicialmente. Então eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes também. Aqui é o que eu falei, a gente conseguiu, de certa forma, uma proeza, né, que é juntar parte do governo, a universidade e a ciência, né, e buscando o interesse público. Então, eu acho que isso é uma coisa muito positiva e deve ser repetido, né, porque as instituições elas podem trabalhar de forma integrada. Então, conforme eu falei, a gente aqui, como professor, e a gente precisa ser um pouco didático e buscar a história. As normas brasileiras, nossa primeira norma de concreto é de 1940. Tinha um projeto da década de 30, mas ela só foi oficializada em 40. E é a NB1, né? Então, a primeira norma brasileira, antes norma de acessibilidade, norma de combate a incêndio, qualquer norma, foi a norma de concreto, porque caía muita construção naquela época, na década de 20, década de 30, ninguém sabia construir. Então, elas foram evoluindo, as normas, foi criado a BNT, na década de 60, 70, e aí a gente tem uma norma hoje robusta, que é a contribuição de pesquisa, que vem principalmente das universidades públicas, de alguns institutos de pesquisa e algumas empresas do ramo, né? Principalmente as concreteiras. Então, mas aí eu quero alertar que a gente teve uma dificuldade muito grande, o projeto e o cálculo especificamente muito arrojado, mas a gente negligenciou muito com a durabilidade, e aí eu quero associar isso com o projeto, basicamente, de penitenciária são paredes de concreto, né? Então, eu queria abordar um pouco nesse sentido. A NBU, então, a gente busca aí a década de 20, 30, os primeiros passos, né, o uso do concreto no Brasil, que era a parte de, aí são duas imagens lá de Recife, que vem do Joaquim Cardoso, que vai participar da construção de Brasília, né, o engenheiro que vai projetar o Congresso, a Catedral. Então era tudo muito novo, né, não se conhecia fazer essas formas. Eu botei isso aí porque isso aí é antes de Brasília ainda, né, nós estamos aí na década de 30. Então essa é a primeira norma, é uma norma introdutória de cálculo, e ela não abordava nada praticamente de durabilidade das construções. Por que eu estou falando isso? Porque essas construções elas têm que ter vida útil além de 100 anos, né? Então nós estamos vendo as nossas construções aí com 50, 60 anos já atingido a sua vida útil, precisando de manutenção já corretiva, né? Aí nós vamos chegar na norma de 2014, que é uma revisão de norma. Aí sim, em 2003 a gente aborda a questão da durabilidade. Então, o cobrimento da armadura, o tipo do concreto, a localização da construção, tudo isso agora faz parte da onde você vai escolher qual concreto, onde você vai aplicar e o uso desse concreto. Então, aí a gente passa a ter, em 2003, basicamente, uma organização e durabilidade. Então, esses presídios que nós fizemos, os projetos, eles estão dentro dessas normas, já atendendo esses requisitos, né? Um dos objetivos desse trabalho, e a professora Raquel sabe bem disso, é a gente tentar fazer pesquisa, né? Então, a gente não tem uma norma que diga a parede, um presídio de segurança máxima vai ser 20 centímetros, 30 centímetros, 50 centímetros. Você vê aí na literatura americana, europeia, paredes de todo tamanho, mas não tem, assim, uma orientação técnica. O Brasil não existe. Então, um dos trabalhos que
ensejou a gente a fazer essas pesquisas, né? Então, você faz o projeto, vai vendo o tipo do concreto que vai ser aplicado, a forma, a durabilidade, né? A resistência. Então, tudo isso foi as diretrizes para esses projetos. Então, é uma estrutura especial, né? Então, a gente tem a questão primordial, segurança, né? Sustentabilidade e eficiência, né? E uma coisa importante aí, aqui eu esqueci de mencionar, o professor Augusto, que é uma pessoa formidável, que coordenou a parte de arquitetura, esse é um projeto que só pode ser feito por meio de integração, né? Não tem como ser feita a arquitetura, depois você faz a estrutura ou as instalações, né? Então, eu acho que uma das coisas fundamentais nesse projeto é trabalhar integrado. E o DEPEN também, porque o DEPEN, os técnicos do DEPEN, eles como é que se diz, conhecem o problema de perto. Então, muitas das informações de segurança, principalmente, vêm dessas pessoas que estão no dia a dia, como é que se diz, administrando esses presídios, né? Baseado na integração aí, por coordenação da professora Raquel, e vai ser apresentada ainda, foi a parte de integração de BIM. Aí a gente tem que falar, porque as modelagens dos objetos, as famílias, a gente vai ter problema, né? Tivemos consultores internacionais, porque dentro da estrutura, a parte de elementos finitos é muito usado. Mas quando você vai para a parede, que é o elemento principal de uma estrutura de segurança, parede em concreto armado, ela não está muito bem resolvida. Então, a gente tem laje, que é plano, está resolvido, os pilares, vigas, mas quando a gente vai para um elemento que é pouco usado, na realidade, a parede estrutural, né, em concreto, a gente usa, no caso aqui, dos presídios, alguns prédios, algumas coisas, mas é mais usado em elementos convencionais, laje, viga, pilares, né? Então, a gente buscou usar alguns softwares que permitiam isso, muitas das coisas a gente teve que fazer ainda no sistema tradicional, fora do BIM, e depois tentar integrar isso. Então, conforme eu falei, o elementos finitos, para quem não conhece, é usado em todas as áreas, na engenharia elétrica, na parte de recursos hídricos, para saber, por exemplo, a dispersão de uma poluição no rio, no mar. Então, elementos finitos é usado para tudo. Também é muito usado, e aí vem da década de 40, é muito usado em estruturas, né? Aí, com elementos finitos, a gente passa a trabalhar a estrutura olhando ela como um todo, né? Não só os elementos, laje, viga, pilares. Então, a gente concebe, e aí a gente pode olhar o deslocamento, as deformações, os esforços, né? Ver compatibilidade, ver como está funcionando. O software principal foi um software de elementos finitos, que é o da CIPCAD, né? Da Múltiplos, que é uma empresa. Tem outros, como o TQS, que também trabalha com esse tipo de estrutura, Ibérica. A gente tem 2 softwares feitos no Brasil, o que a gente usou é espanhol. Quando a gente tem isso, o projeto que vai ser concebido junto, uma das alternativas de checagem, o tal do cache, para detectar conflitos, né? É muito comum a gente, na época da construção, observar algumas incompatibilidades no projeto de estrutura, arquitetura e os projetos de instalações também. Então, uma da alternativa possível do BIM é a gente evitar esse tipo de retrabalho, né? Então, a gente antecipa na hora que está fazendo, se tem... Na estrutura metálica ficou muito claro isso, quando a gente tinha os telhados, as declividades, às vezes a platibanda estava mais longa, então coincidia com a declividade de alguns elementos estruturais, de fechamento. Então, isso ficou muito claro. Geralmente, isso vai ser resolvido em obra. Quando a gente usa o BIM e usa as ferramentas e tenta integrar, ainda tem dificuldade, quero reforçar isso, mas já é um grande começo, né? Então, esse foi o software que a gente usou. Conforme eu falei, o CIPCAD. Para tela soldada, a gente usou um software de geração de desenho, né? Uma coisa bem rudimentar, porque os desenhos são muito ruins, mesmo usando dentro dele, embora ele tenha toda a sistemática de ser uma plataforma BIM, mas ainda não está resolvido a parte de desenho. Esse é o problema das estruturas, né? Porque a gente fica tentando melhorar o cálculo, refinar o cálculo, e o desenho, que é o principal elemento que vai para a obra, está mal resolvido. Na estrutura metálica, a gente usou o Revit para fazer os desenhos lá dentro. Foram feitos também aí com o Lenildo, que é expert
nós fizemos levantamento topográfico, foram feitos alguns por meio de drone, né, fotogrametria, que é uma linha de pesquisa do Lenildo lá na engenharia, né, também foi colocado isso, aí a gente pode traçar o perfil, toda a topografia do sistema, né. Então, essas estruturas penais, a gente tem uma dificuldade. Qual é a espessura de parede? As aberturas, os brises, precisa ventilar, conforme foi falado anteriormente. Como que a gente vai distribuir as telas? Se a gente for fazer um cálculo convencional, não vai servir. Então, a gente precisa ser amparado em normas. Não tem normas. Então, daí a gente tem que fazer simulações numéricas, empíricas, às vezes, para tentar resolver o problema, né? Então, conforme eu falei, nas lajes está bem o desenho, agora nas paredes não, né? Contrapiso, essas coisas, a gente tem que batalhar bastante ainda para que a gente possa ter um elemento consistente para projeto de estruturas que tem esse viés, essa coisa da questão penal, né? Então, projeto arquitetônico tem que ter abordagem mecânica, ações de vento. No caso da muralha, né, que foi também parte do projeto, a gente tem que saber os elementos de fundação. Por exemplo, são estruturas grandes, lá nós temos, se eu salvo engano, 200 metros, a gente vê que o solo, tem parte que é um solo rígido, outro um solo mole, e aí você tem, às vezes, que usar elementos de fundação diferente, pelo comprimento, pela área que é muito grande, né? Isso a gente verificou em alguns casos, né, que a gente estudou, né? A questão da dilatação térmica, você tem que controlar isso, a balística, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, que é importante, e as normas vigentes, e aí entra a contribuição de pesquisa para a gente, e também se atentar ao custo. Aqui algumas informações das normas e tal, que a gente tem de cobrimento, espessura. Aqui já falando como que a gente usou esse modelo. Eu acho que quando a gente tem os elementos estruturais, vai trabalhar com DWG, o Revit, no caso o BIM, essa modelagem a gente vai fazendo, trabalhando com a arquitetura, vai fazendo os elementos, vai vendo quais são os indicativos, né, para segurança mesmo, que é o principal objetivo, né, de um presídio. E aí a gente vai retroalimentando, né, com os desenhos, gerando os desenhos e fazendo a integração no meio do processo. A gente até mudou um pouco para fazer a checagem já no comecinho, porque isso viabilizava a gente evitar o retrabalho mesmo no ato de projetar. Algumas estruturas aí a gente tem ela, conforme falei, em 3D, né, porque estão todas em elementos finitos, né? A gente vai ter... agora, as fundações vão mudar, por isso esses projetos eles têm uma orientação de que, ao for implantado em algum estado da federação, as fundações sejam adequadas para aquele local. A gente não tem como fazer uma fundação que sirva para tudo, porque pode ter água, pode não ter água, pode ser solo mole. Então, esse é um problema de um projeto desse, mas o DEPEN tem técnicos habilitados aí para conduzir esse processo e fazer adequação no projeto, né? Então, aqui no caso das alagens, isso aqui é fundamental, né, no elementos finitos. A gente, da mesma forma que é feita a simulação de calor, ruído, a gente tem as simulações para ver quanto que aquela estrutura vai se deslocar, vai deformar, vai suportar ou não a carga prevista. Isso é muito importante, né? Aqui no caso é uma laje, onde a gente está olhando aqui os deslocamentos de um prédio que foi usado lá no projeto. As paredes, aqui a gente usou, para as paredes, usamos vários softwares, porque a parede ela é um elemento que não está travado numa direção, então a gente tem que se atentar dos deslocamentos, né, força de vento, tudo isso a gente levou em consideração. Acho que vai ter, aqui no caso dos pilares, você sai com um desenho, mas esse desenho, ele, apesar desse software aqui é um desenho típico de um pilar lá do CIP, ele sai com desenho, então você pode editar essas armaduras. Só que lá nós usamos basicamente paredes estruturais. Alguns prédios a gente usou pilares, que eram prédios que não eram, fazia parte do complexo da segurança, mas do uso administrativo, alguma coisa, né? Mas no caso a gente de paredes já era um elemento estrutural diferenciado, né? As fundações, conforme eu falei, a gente teve a oportunidade de fazer nas muralhas, né? E aí você tem fundação profunda, blocos, o passadiço. Aqui a gente varia a espessura para tentar economizar, mas se tiver um ataque,
né? Quanto que vai ser a espessura dessa parede para aguentar um estresse? Então, isso não está escrito em lugar nenhum, né? Então, a gente precisa trabalhar a questão da segurança preventiva, né? Para que ela não ocorra e eles tenham sucesso, né? Quem tem que ter sucesso é o DEPEN, aí no caso. Aqui na estrutura em BIM, aí a gente pode, algumas pesquisas em andamentos, que é fazer essa integração, que ainda está muita pesquisa em andamento. A gente tem um problema aqui de uso de software, né, que o Revit, ele quer que todo o sistema você use o sistema dele, por exemplo, de cálculo lá dentro, aí não tem ainda, estão colocando ainda a norma brasileira, então, de concreto, aí a gente não pode usar, tem que usar um outro software. Então, esse é um problema que pesquisa tem sido feita, inclusive na FAO, alguns trabalhos de iniciação científica, orientação de mestrado, mas eu vejo que precisa abrir um pouco. O EFC é uma coisa de uma linguagem que tenta conectar todos esses softwares, mas muito deles não abre mão, no fundo eles querem que você use a plataforma toda, instalações, estrutura, arquitetura, tudo do mesmo fabricante, que eu acho que é a grande dificuldade que a gente tem hoje. Aqui o estudo de balística tiveram alguns mestrados do uso do aço, o uso do concreto, aí a gente tem publicações na literatura de alguns usos, né, de espessura de concreto, a gente teve que fazer, mas não é norma, né, também é pesquisa. Aqui a gente teve alguns campos para ver onde a gente fazia o teste de balística, que isso é fundamental, a gente não tem na literatura, assim, para determinado calibre, qual a espessura, qual é o estresse que vai ser utilizado, então a gente fez uma pesquisa nesse sentido. Aqui tem uma simulação numérica muito massa, que está no livro aí, do Elementos Finitos, eu gosto demais dessa imagem, que é uma imagem onde você tem no canto inicial esquerdo uma bala num paramento, aí chegando num paramento inclinado, e ela vai assumir uma simulação numérica exatamente igual como acontece, como se estivesse usando uma arma disparada na mesma inclinação. Então, você consegue fazer essas simulações por meio de elementos finitos, né? E guardar essas características. Isso é importantíssimo. Isso é feito hoje no automobilismo, em todas as áreas, né? A gente não fica mais estressando o carro, batendo no muro ali, 20 dos 50 carros. A gente vai bater 1, 2, 3 e o resto vai ser simulação numérica. Aqui foi o ensaio de balística, a gente montou o corpo de prova e aí em cima dele a gente foi fazer o estresse com a arma indicada pelo DEPEN. Aí a gente obteve, obviamente, sucesso, né? Foi bastante estressado e hoje a gente pode dizer que a gente tem essas muralhas projetadas por toda essa equipe que está aqui e que está garantida a segurança com relação a qualquer tentativa de fuga. Aqui estou falando que a gente tem um laboratório que faz essas simulações, coordenado por mim e o professor Pantoja, também o Léo faz parte. Então, eu queria agradecer, aí tem o Elinho, o Lu Nelson, tem uma opção de gente que ajudou, que ficou nos desenhos, batalhando. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor Márcio, pela sua palestra.